Olá, gente! Está começando mais um Mosaico. E tem muita gente, né, Duda, que se organiza o ano todo para conseguir fazer aquela viagem tão esperada. Por isso que hoje a gente vai falar sobre viagens. Qual que é a sua viagem dos sonhos? Eu tenho muita vontade de conhecer a Europa, que eu ainda não fui, e também a Austrália. É um lugar muito curioso, que eu tenho muita vontade de conhecer. Bom, eu acho que eu já fiz um pouco das minhas viagens dos sonhos, mas ultimamente, assim, eu tenho pensado muito em, sei lá, ir para o Oriente e ver uma cultura totalmente diferente, né? Acho que seria legal. E você, qual que é a sua viagem dos sonhos? A nossa equipe foi para as ruas conferir com o pessoal qual lugar que eles têm muita vontade de conhecer. Confere aí. Conhecer novas culturas, pessoas e lugares. São 3 coisas que toda viagem com certeza garante. E realmente, viajar é tudo de bom. E foi com isso em mente que nós fomos para as ruas para perguntar qual lugar que o pessoal gostaria de conhecer e o porquê. Fernando de Noronha, porque pelas praias, pelas águas e o lugar, né? O clima, tudo. Acho que os Estados Unidos. Algum motivo específico? Não, acho que para passear mesmo, conhecer as cidades, a cultura. Acho que é isso. Eu gostaria de visitar o Japão, porque eu gosto muito da cultura japonesa e o clima de lá eu acho agradável e legal. Nova York. Por quê? Porque eu acho que lá é o coração do mundo financeiro, tem muita movimentação, é megalópole, como a gente gosta mais de cidade movimentada, eu acho que seria o destino. A Rússia, porque eu queria, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de frio e também porque eu queria aprender mais sobre a língua da Rússia. Mas será que precisa gastar tanto dinheiro para viajar? Bom, a gente já sabe que tem algumas alternativas, né? Tem o Couchsurf, que você vai, viaja e vai dormir no sofá das pessoas, assim. Que talvez pode ser um pouco perigoso, não sei. Mas também tem o mochilão. Mochilão é uma alternativa que você gasta muito menos, você não fica viajando tanto de avião, você fica em hostel, fica em casa das pessoas, sempre às vezes com as mochilas e tal, carrega tudo que precisa. E, sei lá, eu tenho muita vontade de fazer um mochilão, principalmente assim na América Latina, dar uma volta por aí. Você tem vontade? Eu tenho muita vontade de fazer um mochilão pela Europa, né, pelo leste europeu, assim. E também eu tenho muita curiosidade em conhecer a Ásia. Eu acho que um mochilão seria legal. E se você também tem vontade de fazer um mochilão, confere a nossa reportagem que o Di Freitag separou algumas dicas de como viajar aí com a mochila nas costas. Confere aí. Quem nunca sonhou em pôr uma mochila nas costas e viajar pelo mundo? Andar sem roteiros por países desconhecidos é um dos pontos que simbolizam os mochilões. Porém, por mais que a ideia de liberdade seja tentadora, é preciso considerar alguns pontos antes da viagem para garantir que o sonho não se transforme em pesadelo. Pensando nisso, nós listamos as 6 dicas para quem pretende fazer um mochilão. Para onde ir? Não é preciso fazer um roteiro detalhado, mas é bom pensar em quais locais pretende passar antes de arrumar a mochila. Geralmente esse conceito de viagem abrange destinos que fogem do circuito tradicional de turismo. Desta forma, um tour pela América Latina, o leste europeu e países africanos e asiáticos podem despertar um espírito aventureiro. Documentos em dia, especialmente o passaporte. Certifique-se que ele está dentro da validade e regulamentado. Quando for viajar, mantenha-o sempre em mãos para eventuais problemas que podem surgir ao longo do caminho. A propósito, cheque a necessidade de visto e de vacina nos países onde pretende visitar. Estimativa de custos. Um princípio básico do mochilão é ser barato. Faça uma planilha de custos e identifique como é possível economizar. Alimentação, transporte, hospedagem, atividades culturais, entre outros. Assim, o viajante evita de ficar sem dinheiro em país estrangeiro. Hospedagem e transporte. Pesquise por passagens baratas de avião para o destino de chegada e de partida do mochilão. Ao chegar lá, o transporte pode ser de ônibus, bicicleta ou até mesmo de carona. No quesito hospedagem, o preferido dos mochileiros são albergues e casas de conhecidos. Planejamento básico. Elabore um plano, mas lembre-se que ele precisa ser o mais simples possível. A graça desse tipo de viagem é justamente o fato de conhecer e descobrir coisas novas sobre as cidades e vilarejos. Portanto, esboce alguns passeios e cidades importantes, mas também seja um explorador. O que levar?
Coloque na mochila apenas itens necessários e imprescindíveis para sua viagem. Lembre-se que se ela for muito pesada, a viagem vai render dores nas costas e até mesmo estragar sua experiência. A quantidade das peças depende do período em que estiver viajando. Peça de roupa e cantil de água são fundamentais. E aí, você já decidiu qual é a sua próxima viagem? Conta pra gente! E se você tá gostando do Mosaico de hoje, fica aí que a viagem não acabou. O Mosaico tá de volta. E Duda, tem muita gente que acaba viajando, mas só para passear, né? Viagem de férias. Mas também tem aquela galera que adota a viagem como um estilo de vida, né? Tem os nômades digitais, né? Que eles vivem viajando. Então, não sei, por que você acha? Você faria isso? Você conseguiria? Eu não sei, eu acho que eu tenho vontade de morar em alguns países, assim, por um tempo, igual Nova York. Eu tenho muita vontade de ficar um tempo em Nova York. E a Holanda também eu tenho muita curiosidade, mas eu acho que eu voltaria para o Brasil. Acho que eu não viveria, assim, viajando. E você? Eu viveria viajando, mas acho que não naquele sentido meio mochilão, viajando sempre sem tanto conforto. Adoraria um emprego, assim, que eu pudesse estar em qualquer país. Bom, e se você tem interesse nessa vida de viajante, assista essa reportagem que o Renato Crosati fez pra gente sobre os nômades digitais. Muitas pessoas almejam fazer aquela viagem dos sonhos, passar uma semana em Nova York, Londres ou Tóquio, fazer um mochilão pela América Latina, Europa ou Ásia, conhecer as praias australianas ou as savanas africanas. Eles trabalham o ano inteiro para juntar um dinheiro e fazer isso nas tão sonhadas férias. Mas há quem pensa maior. Por que não, ao invés de viajar uma vez ao ano somente, não viver viajando? Essa é a principal pergunta que os nômades digitais fizeram. Oi, eu sou a Jaque Barbosa. E eu sou o M. Viegas. E nós somos nômades digitais. Mas o que são esses tão famigerados nômades digitais? A terminologia é bem recente e cada vez mais pessoas estão aderindo a esse estilo de vida. Eles são chamados assim porque vivem viajando pelo mundo. São pessoas que largaram o estilo de vida anterior de viver em uma única cidade ou país e conseguiram, graças àquele dinheiro guardado e à profissão que escolheram, que possibilita trabalharem em home office, ou seja, não precisam comparecer em uma empresa e bater o famigerado ponto. Essas pessoas, na grande maioria, são os próprios chefes e trabalham ligados na internet. A tecnologia web possibilitou que um brasileiro, por exemplo, possa passar algumas semanas na Alemanha, ir para a França, depois a Inglaterra, visitar a Irlanda, conhecer as cidades holandesas, comer as famosas massas italianas. Cansou da Europa? Vai para o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Afinal, quem não quer conhecer Nova York ou Los Angeles? Ou mesmo em nossos vizinhos sul-americanos, como Chile, Argentina e Peru. Um dos principais precursores do estilo de vida é o americano Tim Ferriss, que ficou milionário por causa do best-seller The 4-Hour Workweek. Ele apresenta uma fórmula simples, mas nada realista, de que todo mundo é capaz de ter um negócio online e trabalhar apenas 4 horas por dia, podendo aproveitar a vida. No Brasil, o termo se popularizou com um blog homônimo chamado Nômades Digitais, do casal Jaque Barbosa e M. Viegas, que largaram tudo e se dedicaram somente ao trabalho online. Hoje, vivem principalmente do blog, viajando por diversas partes do mundo e documentando através de posts e um canal no YouTube de mesmo nome. Outro importante representante é o americano Danny Dover, do site lifelisted.com. Em 2011, ele decidiu largar a faculdade, mergulhou no trabalho e começou a viajar ocasionalmente. Mas somente em 2011, após ser diagnosticado com depressão, ele decidiu que viajar o faria feliz. Fez uma lista de 150 objetivos de vida, hoje tatuados no próprio corpo, e colocou um prazo final para fazer tudo, que termina 25 de maio, ou esse mês. Ele até participou do famoso evento TEDx, contando um pouco da história pessoal. Mas infelizmente, ser um nômade digital fica apenas no sonho para muitas pessoas, pois ser ou simplesmente chegar ao ponto de conseguir gerir um negócio somente pela internet requer dedicação, tempo e o principal, dinheiro, seja para investir no negócio ou para conseguir um estudo para alcançar essa meta. Essa última é muito importante e muito difícil de alcançar, principalmente para classes menos favorecidas. Eu sou Renato Crosati para o Mosaico.
E depois de toda essa conversa, eu e a Duda já estamos aqui planejando nossa próxima viagem, né? Já deu muita vontade de fazer as malas. Mas infelizmente a nossa viagem está chegando ao fim, o Mosaico está ficando por aqui. Continuem ligados na programação da TV Unicesumar e até a próxima. Tchau!